Ele mentiu para proteger o que mais temia perder. Ela acreditou, na verdade, que ele fingia viver. Um experimento virou sentimento, e quando a farsa caiu, uma atitude dela mudou tudo. Antes de descobrir o que ela fez, que deixou um milionário em choque, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esta história de amor. O reflexo no espelho parecia pertencer a outra pessoa. Miguel Henrique Castelo ajustou os óculos de armação grossa e passou a mão pelo cabelo, propositalmente bagunçado. As roupas simples, calça jeans desbotada e camisa básica, completavam o visual de um homem comum, muito distante da imagem que costumava estampar revistas de negócios. Enquanto se acomodava na cadeira de rodas, ensaiou mentalmente a história que contaria. Não era a primeira vez que fazia isso. Na verdade, este seria o 5º encontro organizado através do aplicativo de relacionamentos, onde seu perfil mostrava apenas um homem de 38 anos, funcionário administrativo, portador de deficiência física após um acidente. Nenhuma menção a Castelo Empreendimentos, ao patrimônio bilionário ou às dezenas de empresas que comandava. "Senhor, está tudo pronto", informou Rogério, seu motorista e segurança pessoal há mais de uma década. "O carro está esperando, tem certeza?" "Que não quer que eu fique por perto desta vez?" Miguel negou com um movimento de cabeça. "Como das outras vezes, vou sozinho. Volto em algumas horas." O trajeto até o café no centro da cidade foi feito em silêncio. Miguel observava pela janela a cidade que, em parte, ajudara a construir através de seus investimentos. Edifícios corporativos, hospitais, escolas. Algumas dessas construções carregavam o nome da família Castelo. Outras permaneciam discretamente sob seu controle, sem ostentar a marca. "Deixe-me uma quadra antes", instruiu ao motorista. "Volto para o mesmo local em 2 horas." Assumindo o controle da cadeira de rodas, Miguel dirigiu-se até a cafeteria indicada no aplicativo. O lugar era simples, aconchegante, com mesas de madeira e plantas pendentes do teto. Nada parecido com os restaurantes estrelados que frequentava em jantares de negócios. E era exatamente isso que o agradava. Ao entrar, seus olhos percorreram o ambiente em busca de uma mulher de 34 anos, cabelos castanhos conforme a descrição. Seu olhar parou em uma mesa ao fundo, onde ela estava sentada folheando um livro. Ao contrário das outras mulheres com quem havia se encontrado, esta não consultava obsessivamente o celular, nem olhava para a porta a cada instante. Miguel respirou fundo e aproximou-se, manobrando a cadeira com precisão entre as mesas. "Helena?" perguntou ao chegar próximo. Ela ergueu os olhos do livro e sorriu. Um sorriso genuíno, sem o choque ou desconforto mal disfarçado que ele já estava acostumado a ver. "Miguel, prazer em conhecê-lo." Ela estendeu a mão num cumprimento simples, sem hesitações. "Encontrou o local facilmente?" "Sim, sem problemas. Na verdade, conheço esta região da cidade bastante bem." Ele posicionou a cadeira do outro lado da mesa. "Eu adorei sua sugestão de nos encontrarmos aqui. Trabalho numa escola não muito longe e costumo vir corrigir provas neste café. O chá de hortelã deles é maravilhoso." Algo no jeito descomplicado dela o desconcertou. Não havia perguntas sobre sua condição física, nem aquele tom condescendente que tanto detestava. Ela simplesmente conversava com ele como se fossem 2 pessoas se conhecendo, o que, em tese, era exatamente o que deveria acontecer. "Você mencionou que é professora, certo?" perguntou, tentando seguir o roteiro que havia preparado. "Sim, dou aulas de literatura para o ensino fundamental numa escola municipal. Não é o trabalho mais bem remunerado do mundo, mas cada vez que vejo um aluno descobrindo o prazer da leitura..." Ela fez uma pausa, seus olhos brilhando genuinamente. Não trocaria por nada. Helena falava com paixão sobre seu trabalho. Contou sobre projetos de incentivo à leitura que desenvolvia com poucos recursos, sobre alunos problemáticos que havia conquistado através dos livros, sobre as dificuldades da rede pública de ensino. Em momento algum perguntou sobre a profissão, dele ou quanto ganhava, ou detalhes sobre o acidente que o havia deixado em uma cadeira de rodas. Quando a garçonete se aproximou, Helena pediu seu chá de hortelã habitual, enquanto Miguel optou por um café expresso. "E esse livro?"
Ele perguntou apontando para o volume que ela havia colocado sobre a mesa. Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Estou relendo pela terceira vez. Ela riu, um som leve, genuíno. Há livros que a gente nunca termina de ler, não é mesmo? A cada leitura descobrimos algo novo. Miguel sorriu surpreso por estar realmente interessado na conversa. Para ser sincero, nunca li. Sou mais de biografias e livros de história. Uma pena. Marques tem essa habilidade incrível de transformar o cotidiano em algo mágico. Ela fez uma pausa e acrescentou. Mas histórias reais também têm seu encanto. Qual foi a última biografia que você leu? Ele hesitou. Havia terminado recentemente a biografia de um magnata da tecnologia, mas isso não combinava com o personagem, que estava interpretando. Winston Churchill improvisou lembrando-se de um livro que havia lido anos antes. A conversa fluiu naturalmente para literatura, história, filmes. Helena não tinha pretensões de impressioná-lo. Falava com simplicidade e inteligência sobre diversos assuntos, ouvindo com atenção genuína quando ele se manifestava. Miguel percebeu que, aos poucos, sua postura defensiva ia se diluindo. E sua família? Ele perguntou seguindo o roteiro mental que havia preparado para todos os encontros anteriores. O sorriso de Helena diminuiu um pouco. Somos só eu e minha mãe agora. Meu pai nos deixou quando eu tinha 12 anos. Simplesmente saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. Ela fez uma pausa, bebericando seu chá. Minha mãe trabalhou em 2 empregos para me criar e pagar meus estudos. Hoje ela está com Alzheimer em estágio inicial. Moro com ela e cuido dela. Não havia autopiedade em sua voz, apenas uma aceitação serena das circunstâncias. Miguel sentiu uma pontada de culpa pela farsa que estava representando. Deve ser difícil, comentou genuinamente comovido. Tem dias que são mais complicados que outros. Ela sempre foi meu porto seguro, sabe? Agora é minha vez de ser o dela. Helena afastou uma mecha de cabelo do rosto. E você? Tem família na cidade? A pergunta o pegou desprevenido. Nos outros encontros, as mulheres estavam tão ocupadas, falando sobre si mesmas ou fingindo interesse por sua suposta deficiência, que raramente faziam perguntas pessoais genuínas. Meus pais faleceram há alguns anos. Tenho uma irmã, mas ela vive no exterior, respondeu, mantendo-se o mais próximo possível da verdade. Sua irmã Luciana realmente vivia em Londres, administrando a filial europeia dos negócios da família. Sinto muito pelos seus pais, Helena disse, com sinceridade nos olhos. Deve ser solitário às vezes. A observação o atingiu como um soco no estômago. Era exatamente assim que se sentia, profundamente solitário, mesmo cercado de pessoas o tempo todo, assistentes, empresários, aduladores, pretendentes interessadas em sua fortuna. O tempo passou rapidamente. Quando Miguel consultou discretamente o relógio, percebeu que já haviam se passado quase 2 horas. Precisava encerrar o encontro antes que Rogério aparecesse procurando por ele. Preciso ir, disse, sentindo-se estranhamente relutante. Tenho compromisso em breve. Claro, Helena sorriu fechando o livro. Foi um prazer conhecê-lo, Miguel. O prazer foi meu, respondeu automaticamente, mas percebeu que, pela primeira vez, realmente sentia isso. Quando já estava prestes a se afastar, Helena o surpreendeu. Meus alunos estão preparando uma apresentação de poesia para a semana que vem. Não é nada grandioso, apenas um pequeno projeto que desenvolvemos. Mas se você tiver interesse, seria bem-vindo. Deixaria as crianças felizes ter uma plateia. Miguel hesitou. Isso não estava nos planos. Seus encontros anteriores seguiam sempre o mesmo padrão. Um café, uma conversa desinteressante e a confirmação de sua teoria de que ninguém o aceitaria como era, sem seu dinheiro e poder. Claro, respondeu, surpreendendo a si mesmo. Pode me passar o endereço e o horário? Ao se despedir, Miguel sentiu algo diferente. Nos encontros anteriores, saía com uma mistura de decepção e confirmação amarga de suas expectativas. Desta vez, havia uma sensação de leveza, quase esperança. Enquanto aguardava Rogério na esquina combinada, seu telefone vibrou. Mensagens de trabalho.
problemas em uma das empresas que demandavam sua atenção imediata, reuniões remarcadas. A realidade o chamava de volta. O motorista chegou pontualmente, abrindo a porta traseira. Miguel deixou a cadeira de rodas do lado, de fora para que Rogério aguardasse no porta-malas e entrou no carro com agilidade, sem qualquer dificuldade. "Como foi, senhor?" perguntou Rogério enquanto dirigia de volta à mansão nos arredores da cidade. Miguel observou a paisagem urbana pela janela, pensativo. "Diferente", respondeu simplesmente. Naquela noite, em seu escritório na mansão Castelo, Miguel revisava relatórios financeiros quando se pegou pensando em Helena. Em sua simplicidade autêntica, no modo como falava da mãe, dos alunos, dos livros, nenhuma ostentação, nenhuma tentativa de impressionar. Seu celular particular tocou, não o número que usava para os encontros, mas seu telefone real, conhecido apenas por familiares e executivos de alto escalão. Miguel Castelo atendeu, reassumindo automaticamente o tom autoritário que usava nos negócios. "Miguel, é Mauro da incorporadora Litoral. Precisamos fechar aquele terreno em Paraty até amanhã, senão perdemos para os chineses. Já autorizei o pagamento. Paulo da Jurídica está com a documentação pronta. Se houver qualquer problema, me avise imediatamente." A conversa foi breve e objetiva, como costumavam ser suas interações profissionais. Ao desligar, Miguel contemplou a fotografia emoldurada sobre sua mesa. Ele ao lado do pai, ambos em trajes formais na inauguração da sede da Castelo Empreendimentos. Carlos Eduardo Castelo havia construído um império do nada, partindo de uma pequena construtora até formar um dos maiores conglomerados do país. Miguel crescera à sombra daquele homem imponente, aprendendo desde cedo que poder e dinheiro eram as verdadeiras medidas de valor. "Nunca confie em quem se aproxima de você, filho", seu pai costumava dizer. "Eles não querem você, querem o que você tem." Miguel acreditou nessas palavras, por toda a vida. Os relacionamentos fracassados pareciam sempre confirmar a teoria. Até o acidente, 3 anos antes, quando o helicóptero em que viajava precisou fazer um pouso de emergência. Ele saiu ileso, mas sua namorada da época, Verônica, ao saber do acidente e acreditando que ele poderia ter ficado paraplégico, simplesmente desapareceu. Quando ele se recuperou completamente, ela voltou com 1000 desculpas, mas a mensagem estava clara. Foi então que surgiu a ideia dos encontros com a cadeira de rodas, uma forma de testar se alguém poderia se interessar por ele sem seu dinheiro, sem seu poder, com uma aparente limitação física. Os 4 encontros anteriores haviam terminado exatamente como esperava, com desinteresse mal disfarçado, incômodo ou pior, com aquele tom condescendente de quem fala com uma criança ou um incapaz. Helena havia sido diferente. Nenhum preconceito, nenhuma curiosidade mórbida, nenhum sinal de que sua suposta deficiência a incomodava. Apenas 2 adultos conversando, conhecendo-se, compartilhando ideias. Miguel guardou os relatórios financeiros e abriu o laptop. Digitou o nome completo dela no buscador, Helena Silveira. Encontrou seu perfil profissional modesto, alguns artigos sobre projetos educacionais que havia desenvolvido, fotos de premiações escolares. Nada extraordinário para o mundo dos negócios, mas impressionante em seu próprio contexto. Ao lado do laptop, o convite para a apresentação de poesia dos Salesman-C, alunos dela. Um evento simples em uma escola municipal de periferia, totalmente fora de seu universo habitual. Miguel hesitou, pensando na agenda lotada, nas reuniões importantes, nos milhões envolvidos em suas decisões diárias. Então, surpreendendo-o, a si mesmo, pegou o telefone e ligou para sua secretária. "Cláudia, preciso que você desmarque meus compromissos da próxima quinta-feira à tarde." Por um momento, considerou contar a verdade a Helena antes da apresentação. Explicar quem realmente era, pedir desculpas pela mentira, tentar recomeçar com honestidade. Mas o medo o paralisou. E se ela fosse como todos os outros? E se, ao descobrir sua fortuna, mudasse completamente? Pior ainda, e se o desprezasse pela farsa, pela manipulação?
Apenas mais um encontro, murmurou para si mesmo. Só preciso ter certeza. O que Miguel não sabia é que aquela decisão mudaria sua vida de formas que nem seu dinheiro nem seu poder poderiam prever. A máscara que havia criado para se proteger começava lentamente a sufocar o homem por trás dela. E Helena, sem saber, segurava a chave para libertá-lo ou para trancá-lo definitivamente em sua própria mentira. O prédio da Escola Municipal Paulo Freire contrastava drasticamente com os ambientes que Miguel frequentava. Paredes descascadas, algumas pichações mal apagadas, um pátio simples com árvores tentando sobreviver em meio ao concreto. Mesmo assim, havia algo acolhedor no lugar. Talvez os desenhos coloridos nas janelas ou o som das risadas infantis ecoando pelos corredores. Miguel manobrou a cadeira de rodas com cuidado pela rampa de acesso improvisada. Havia dispensado Rogério, pegando um táxi comum até o local. Vestia roupas discretas, calça de sarja, camisa de botão simples, os mesmos óculos de armação grossa que usava em seus encontros com Helena. Na entrada da escola, uma senhora, de aproximadamente 60 anos, organizava a fila de crianças agitadas. "Posso ajudá-lo, senhor?" perguntou, olhando com curiosidade para Miguel. "Vim para a apresentação de poesia da professora Helena", respondeu, sentindo-se estranhamente nervoso, como um adolescente. O rosto da mulher se iluminou. "Ah, você deve ser o Miguel." Helena mencionou que um amigo viria. "Eu sou Margarida, diretora da escola. A apresentação será no auditório, se é que podemos chamar assim aquela sala multiuso." Ela riu sem constrangimento. "Venha, vou levá-lo." Enquanto seguiam pelos corredores, Miguel observava atentamente os detalhes. Salas de aula com carteiras desgastadas pelo uso, ventiladores antigos no teto, quadros negros tradicionais em vez das lousas digitais que sua fundação havia instalado em escolas particulares da região. Ainda assim, havia uma atmosfera de dedicação por toda parte, murais de trabalhos estudantis cuidadosamente montados, faixas celebrando pequenas conquistas escolares, frases inspiradoras pintadas nas paredes. "Helena faz milagres com o pouco que temos", comentou Margarida, como se lesse seus pensamentos. "Você acredita que ela compra livros com o próprio salário para emprestar aos alunos? Temos uma biblioteca minúscula, mas graças a ela, nossas crianças estão lendo mais que muitas escolas de elite." Miguel sentiu uma pontada no peito. Sua fundação doava milhões anualmente para causas educacionais, mas sempre para grandes projetos, para instituições que pudessem exibir o logo da Castelo em eventos glamurosos. Nunca havia pensado nas pequenas escolas como esta, onde professoras como Helena lutavam diariamente com recursos mínimos. O auditório era uma sala maior com cadeiras plásticas organizadas em filas. No fundo, um pequeno palco improvisado com cortinas vermelhas desbotadas. Crianças entre 10 e 12 anos corriam de um lado para outro, algumas segurando folhas de papel, outras ajudando a colocar cartazes nas paredes. E então ele a viu. Helena estava no centro, coordenando o caos com uma calma admirável. Vestia um vestido simples, florido, e tinha os cabelos presos em um coque despretensioso. Não usava maquiagem elaborada nem joias caras. Era tão diferente das mulheres que circulavam em seu ambiente social. Quando seus olhares se cruzaram, ela sorriu, aquele mesmo sorriso autêntico que o havia desarmado no café. Deixou o grupo de crianças por um momento e veio ao seu encontro. "Miguel, que bom que você veio", disse com genuína alegria. "Espero que não se arrependa. Não é nada sofisticado, mas as crianças estão muito animadas." "Tenho certeza." "Que será ótimo", respondeu, surpreendendo-se com a própria sinceridade. "Consegui guardar um lugar na primeira fila para você." Ela indicou uma cadeira vazia. "Assim você fica mais confortável e pode ver melhor." O gesto o tocou. Não era condescendência, era simplesmente consideração. Miguel posicionou a cadeira de rodas no espaço indicado, enquanto Helena voltava para organizar seus alunos. Aos poucos, o auditório foi se enchendo. Pais, avós e irmãos mais novos, uma comunidade inteira reunida para prestigiar as crianças. Miguel se sentiu deslocado, como um intruso observando um mundo ao qual não pertencia.
mas também experimentou uma curiosa sensação de pertencimento, algo que raramente sentia nos eventos sociais repletos de pessoas de seu próprio círculo. As luzes diminuíram e a diretora Margarida subiu ao pequeno palco para dar início à apresentação. Falou com simplicidade sobre a importância da leitura, elogiou o trabalho de Helena e apresentou o projeto de poesia que haviam desenvolvido ao longo do semestre. Cada criança escolheu um sentimento e escreveu sua própria interpretação, poética, explicou Margarida. Vocês verão que, mesmo jovens, nossos alunos têm muito a dizer sobre o mundo. As apresentações começaram. Uma a uma, as crianças subiam ao palco, algumas confiantes, outras visivelmente nervosas. Recitavam seus poemas sobre amor, tristeza, esperança, medo, sentimentos universais filtrados através de suas experiências de vida ainda curtas, mas já marcadas por desafios que muitos adultos privilegiados jamais enfrentariam. Miguel se viu genuinamente emocionado. Um menino franzino falou sobre a coragem do pai que acordava às 4 da manhã para trabalhar na construção civil. Uma garota de tranças coloridas recitou um poema sobre a avó que criava sozinha 5 netos. Outro menino com olhos tristes e voz firme falou sobre a ausência. Um pai que nunca conheceu, um vazio que nenhuma palavra poderia preencher. Durante todo o tempo, Helena permanecia ao lado do palco, incentivando com o olhar, sussurrando palavras de encorajamento, aplaudindo com entusiasmo. Miguel a observava tanto quanto as crianças, fascinado pela dedicação genuína, pela conexão real que ela estabelecia com cada aluno. A última apresentação foi de uma menina de aproximadamente 11 anos, cabelos cacheados e sorriso tímido. Seu tema era a verdade. A verdade é como água, começou ela, com voz trêmula que foi ganhando confiança. Límpida quando nada a contamina, escorre por entre os dedos quando tentamos segurá-la, mata a sede de quem está sinceramente com sede, afoga quem tenta enganá-la. Miguel sentiu como se cada palavra fosse direcionada a ele, como se a criança pudesse enxergar através de sua farsa. A culpa que vinha tentando ignorar cresceu ainda mais. Ao final, todos os alunos subiram ao palco para um agradecimento coletivo. O auditório explodiu em aplausos. Pais orgulhosos tiravam fotos com celulares simples, avós enxugavam lágrimas discretas, irmãos mais novos corriam pelo corredor central. Helena desceu do palco e se aproximou de Miguel. E então, o que achou? Perguntou com os olhos brilhando de entusiasmo. Incrível, respondeu sinceramente. Suas crianças são talentosas. Elas são, não são? E isso que você viu aqui é apenas uma fração do que poderiam fazer se tivessem mais oportunidades, mais recursos. A conversa foi interrompida por uma senhora de cabelos grisalhos que se aproximou apoiando-se em uma bengala. Tinha o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos eram incrivelmente semelhantes aos de Helena. Mãe, que bom que você conseguiu vir. Helena a abraçou com carinho. Este é o Miguel, um amigo que conheci recentemente. A senhora olhou para Miguel com curiosidade tranquila. Estendeu a mão para um cumprimento. Prazer em conhecê-lo, jovem. Sou Dulce. Miguel apertou sua mão delicadamente. O prazer é meu, senhora. Sua filha é uma professora incrível, acrescentou, sentindo necessidade de dizer algo verdadeiro em meio a tantas mentiras. Os olhos de Dulce se iluminaram. Ela sempre foi especial. Desde pequena dizia que queria ensinar. Poderia ter escolhido profissões mais lucrativas, tem inteligência para isso, mas insistiu em seguir o coração. Ela fez uma pausa, como se tentasse organizar os pensamentos. Desculpe, às vezes me perco no que estou falando. Helena tocou o braço da mãe com gentileza. Está tudo bem, mãe. Vamos encontrar a diretora Margarida. Ela queria falar com você. Antes de se afastar, Helena se virou para Miguel. Podemos conversar mais depois que eu organizar tudo? Vai levar cerca de meia hora. Claro, sem problemas. Posso esperar, respondeu mais ansioso para continuar a conversa do que gostaria de admitir. Enquanto Helena se afastava com a mãe, Miguel observou o ambiente ao seu redor.
Os pais se reuniam em pequenos grupos, conversando animadamente. As crianças corriam pelo espaço, livres da tensão da apresentação. Era um mundo tão distante do seu próprio, sem pretensões, sem jogos de poder, sem a constante necessidade de impressionar. Uma das crianças que havia se apresentado, o menino que recitara o poema sobre a ausência, aproximou-se timidamente da cadeira de rodas. Oi, senhor. O senhor é amigo da professora Helena? Miguel sorriu. Sim, sou amigo dela. Ela é a melhor professora do mundo, o menino afirmou com a convicção absoluta que só as crianças possuem. Ela me ensinou que posso ser o que eu quiser, mesmo morando aqui. Algo na simplicidade daquela afirmação tocou Miguel profundamente. Lembrou-se de seu próprio pai, de como Carlos Eduardo sempre dizia que o mundo pertencia aos fortes, aos espertos, aqueles que sabiam jogar o jogo do poder. Nunca havia falado sobre sonhos, sobre possibilidades além do dinheiro e da influência. Seu poema foi muito bonito, Miguel comentou. Você escreve há muito tempo? O menino balançou a cabeça. Nunca tinha escrito nada até a professora Helena dizer que eu tinha jeito com as palavras. Agora quero ser escritor. Ele hesitou por um momento. O senhor acha que posso? A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, pegou Miguel desprevenido. Em seu mundo, oportunidades eram compradas, negociadas, conquistadas através de conexões e influência. Aqui um menino da periferia sonhava com algo que parecia impossível dadas as circunstâncias, mas acreditava ser possível porque uma professora havia plantado essa semente de esperança. Tenho certeza que sim, respondeu finalmente. Se você continuar escrevendo e acreditando, com certeza pode ser escritor. O rosto do menino se iluminou. Vou mostrar para minha avó que alguém além da professora Helena acredita em mim. E saiu correndo, deixando Miguel com um nó na garganta. Meia hora depois, conforme prometido, Helena retornou. A maior parte das famílias já havia partido, e o auditório estava quase vazio. Desculpe a demora. Ela sorriu, sentando-se em uma cadeira ao lado dele. Sempre tem algum detalhe de última hora para resolver, e minha mãe às vezes fica um pouco confusa em ambientes movimentados. Sem problemas. Foi uma apresentação maravilhosa. Você deveria estar orgulhosa. Estou, ela respondeu, os olhos brilhando. Muitas dessas crianças nunca haviam falado em público antes. Algumas mal conseguiam ler no início do ano. Vê-las hoje, recitando suas próprias criações. Ela balançou a cabeça, como se as palavras não fossem suficientes para expressar o sentimento. Miguel observou-a atentamente. Havia uma paixão genuína em Helena, algo raro em seu próprio círculo social, onde tudo parecia calculado, medido, estratégico. Sua mãe parece ser uma senhora maravilhosa, comentou. Ela é. Foi meu porto seguro a vida toda. Agora, Helena hesitou. Agora os papéis estão se invertendo. O Alzheimer está progredindo lentamente, mas há dias em que ela não sabe quem sou ou onde está. É como se eu estivesse perdendo-a em câmera, lenta. A vulnerabilidade com que Helena compartilhava sua realidade o tocou. Não havia autocomiseração em sua voz, apenas a aceitação serena de um desafio doloroso. Deve ser difícil conciliar o trabalho com os cuidados dela, Miguel comentou, genuinamente interessado. É complicado às vezes. Tenho uma vizinha, que fica com ela durante o horário das aulas, mas o resto do tempo sou eu. Os remédios são caros, as consultas com especialistas mais ainda. Ela parou como se percebesse que estava falando demais. Desculpe, não quero parecer que estou me lamentando. Milhares de famílias passam por situações muito piores. Miguel sentiu uma pontada de culpa ainda maior. Em sua mesa, naquele exato momento, provavelmente havia documentos aguardando sua assinatura para a aquisição de alguma empresa multimilionária. O valor de uma dessas transações poderia mudar completamente a vida de Helena e de sua mãe. Não precisa se desculpar. Admiro sua força, disse sinceramente. Helena sorriu, mudando de assunto. E você? O que achou dos poemas das crianças? Algum favorito? O da menina sobre a verdade me impressionou muito, respondeu,
sentindo a ironia amarga de suas próprias palavras. Aquele também é um dos meus preferidos. Yasmin tem um talento natural com as palavras. Infelizmente, a família dela está considerando mudá-la de escola porque conseguiram uma bolsa parcial em um colégio particular. Por um lado, fico feliz pelas oportunidades que ela terá. Por outro, Helena suspirou. Sentirei falta dela. E desconfio que ela sentirá falta daqui também. As instituições particulares geralmente são ótimas em conteúdo, mas nem sempre desenvolvem a criatividade e a expressão individual como fazemos. Compreendo. Miguel respondeu pensando nas escolas de elite que frequentara, onde excelência acadêmica era valorizada acima de tudo, mas expressão artística raramente era incentivada. Eles conversaram por mais algum tempo sobre educação, sobre literatura, sobre pequenos detalhes do cotidiano. Miguel se surpreendeu com a facilidade da conversa, com o quanto se sentia confortável ao lado dela, algo raro em sua vida marcada por relações superficiais e interesseiras. Quando começou a escurecer, Helena olhou para o relógio. Preciso levar minha mãe para casa. O táxi já deve estar esperando. Eu poderia... Miguel começou quase oferecendo seu motorista particular, antes de se lembrar de seu personagem. Eu poderia chamar um táxi para vocês, se quiser. Obrigada. Mas já está tudo arranjado. Foi um prazer ter você aqui hoje, Miguel. Significou muito para as crianças terem uma plateia atenta. Ele queria dizer que o prazer havia sido todo seu, que aquela tarde simples havia sido mais significativa que muitos dos eventos sofisticados que frequentava, mas limitou-se a sorrir. Podemos nos encontrar novamente? Perguntou, surpreendendo, a si mesmo com a ansiedade na voz. Helena pareceu pensar por um momento. Claro, que tal um almoço no domingo? Conheço um restaurante simples perto do parque municipal. A comida é boa e o preço é justo. Seria ótimo, respondeu genuinamente animado com a perspectiva. Eles trocaram números de telefone. O número que Miguel usava exclusivamente para seus encontros disfarçados e se despediram com um abraço rápido e desajeitado. Enquanto a observava se afastar com a mãe, Miguel sentiu um conflito crescente dentro de si. Por um lado, queria continuar conhecendo Helena, explorar aquela conexão genuína que parecia estar se formando. Por outro, cada momento ao lado dela aumentava o peso da mentira que havia criado. Em algum momento, teria que revelar a verdade, e então provavelmente perderia qualquer chance de um relacionamento real. Na calçada, longe dos olhares da escola, ligou para Rogério. Pode vir me buscar. Estou na esquina da Escola Municipal Paulo Freire. Enquanto aguardava, refletiu sobre o que havia experimentado naquela tarde. Pela primeira vez em anos, sentia-se visto pelo que era, não pelo que possuía. A ironia era que Helena enxergava apenas o personagem que havia criado. Um homem simples, com limitações físicas, sem fortuna ou poder. Ou será que ela via além disso? Será que, de alguma forma, enxergava o homem por trás da máscara? O homem que nem mesmo ele sabia mais quem era. O carro de luxo virou a esquina, freando suavemente ao seu lado. Miguel levantou-se da cadeira de rodas e entrou rapidamente, enquanto Rogério guardava o equipamento no porta-malas. Direto para casa, senhor? Perguntou o motorista. Miguel olhou uma última vez para a escola que agora ficava para trás. Sim, para casa, mas antes preciso que você anote um endereço. Quero que um pacote seja entregue aqui amanhã. Enquanto o carro deslizava pelas ruas da cidade, Miguel já planejava o que faria. Um donativo anônimo para a escola. Computadores novos, livros, material didático. Uma pequena fração de sua fortuna que poderia fazer uma diferença real naquelas vidas. Mas seria apenas outro tipo de mentira? Outra forma de manipulação? Ou seria a única maneira que conhecia de expressar o que começava a sentir? Um sentimento que não sabia nomear, mas que o fazia querer ser melhor do que era? O restaurante escolhido por Helena era exatamente como Miguel imaginava. Simples, acolhedor, com mesas de madeira e toalhas xadrez. Nada parecido com os estabelecimentos estrelados que frequentava para jantares de negócios. O cheiro de comida caseira preenchia o ambiente, e uma pequena fila se formava na entrada.
Miguel chegou alguns minutos antes do combinado, novamente na cadeira de rodas, com Rogério deixando-o a algumas quadras de distância. Durante toda a semana, não conseguira tirar Helena do pensamento. O encontro na escola havia mexido com ele mais do que gostaria de admitir. Enquanto aguardava na calçada, pensou no presente anônimo que havia enviado à Escola Municipal Paulo Freire. Uma doação substancial que permitiria a compra de computadores, novos livros e a reforma do pequeno auditório. Tudo feito através de uma das fundações menores da Castelo Empreendimentos, sem qualquer menção ao seu nome, Miguel. A voz de Helena interrompeu seus pensamentos. Ela se aproximava com um sorriso genuíno, vestindo jeans, uma blusa simples e um casaco leve. Nada de maquiagem elaborada ou acessórios caros, apenas sua beleza natural, sem artifícios. Oi, Helena, respondeu, sentindo-se estranhamente nervoso. Espero não ter chegado cedo demais. Na verdade, chegou na hora perfeita. Este lugar costuma lotar nos domingos. Vamos entrar? O interior do restaurante era ainda mais aconchegante. Famílias inteiras ocupavam as mesas maiores. Casais de idosos conversavam calmamente nos cantos, e o burburinho de conversas criava uma atmosfera viva, mas não perturbadora. Uma garçonete de meia-idade os conduziu a uma mesa adaptada perto da janela, claramente reservada previamente por Helena, pensando na cadeira de rodas. O gesto de consideração o tocou profundamente. Este é um dos meus lugares favoritos na cidade, comentou Helena, enquanto observava o cardápio escrito à mão. Comida boa, preço justo, e o dono conhece cada cliente pelo nome. Como que, para confirmar suas palavras, um senhor de aproximadamente 60 anos se aproximou da mesa, com um sorriso caloroso no rosto marcado pelo tempo. Helena, minha querida, quanto tempo! Ele a abraçou afetuosamente. E quem é seu amigo? Seu Francisco, este é Miguel. Miguel, este é Francisco, o proprietário e melhor cozinheiro da cidade. O homem estendeu a mão para Miguel, sem qualquer traço de estranheza pela cadeira de rodas. Prazer em conhecê-lo, rapaz. Qualquer amigo da nossa Helena é bem-vindo aqui. O prazer é meu, respondeu Miguel genuinamente. Vou preparar algo especial para vocês hoje. Confiam em mim? Helena riu. Sempre, seu Francisco. Nunca nos decepcionou. Quando o proprietário se afastou, Helena explicou. Ele foi amigo dos meus pais. Quando eu era criança, vínhamos aqui aos domingos. Depois que meu pai partiu, seu Francisco sempre reservou uma mesa para mim e minha mãe, mesmo nos dias mais movimentados. Miguel observou a familiaridade com que Helena tratava as pessoas ao redor. A garçonete, o dono, até mesmo uma família, com crianças na mesa ao lado que ela cumprimentou brevemente. Era como se pertencesse genuinamente àquele lugar, àquela comunidade. Parece que você conhece todo mundo, comentou. Helena sorriu. Cresci neste bairro. Ainda moro a algumas quadras daqui na casa onde fui criada. Estes são meus vizinhos, meus amigos, as famílias dos meus alunos. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para ele. E você? Onde cresceu? A pergunta, aparentemente simples, fez Miguel hesitar. Estava tão acostumado a mentir em seus encontros que por um momento não soube o que responder. Optou por ficar o mais próximo possível da verdade, alterando apenas os detalhes que o identificariam. Nasci no interior, mas minha família se mudou para a capital quando eu tinha 10 anos. Meu pai trabalhava muito, raramente estava em casa. Minha mãe tentava compensar sua ausência. Ele fez uma pausa, surpreso com a própria sinceridade. Não tínhamos muita convivência com vizinhos ou comunidade. Era uma vida mais isolada. Helena o observava atentamente, como se conseguisse enxergar além das palavras. Às vezes, as famílias mais abastadas perdem essa conexão comunitária. Ganham em conforto material, mas perdem em calor humano. Miguel sentiu um leve desconforto, como se ela pudesse ler seus pensamentos. O que te faz pensar que minha família era abastada? Helena sorriu, sem malícia. Sua postura, seu vocabulário,
A maneira como observa este lugar, com curiosidade, como quem visita um mundo diferente, não é crítica, apenas uma observação. Antes que Miguel pudesse elaborar uma resposta, a garçonete chegou com 2 pratos fumegantes, um ensopado aromático com legumes da estação e carne macia. Receita especial do seu Francisco, anunciou a mulher. Aproveitem! A comida estava deliciosa, simples, reconfortante, cheia de sabor. Miguel não pôde deixar de comparar com as refeições elaboradas que costumava ter em restaurantes premiados, acompanhado de executivos ou mulheres deslumbrantes que fingiam interesse em suas opiniões. Aqui, tudo era genuíno. O sabor da comida, o ambiente descontraído, a companhia de Helena. A conversa fluiu naturalmente para temas diversos. Helena falou sobre seus alunos, sobre os desafios de ensinar em uma escola com poucos recursos, sobre os pequenos triunfos que a mantinham motivada. Miguel compartilhou histórias de sua infância, cuidadosamente editadas, para esconder sua verdadeira identidade, mas mantendo o máximo possível de verdade emocional. E sua mãe? Perguntou genuinamente interessado. Como ela está? O rosto de Helena se suavizou. Tem dias bons e dias ruins. Ontem foi um dia bom. Ela me reconheceu durante todo o dia. Fizemos juntas uma receita que ela adorava preparar quando eu era criança. Hoje de manhã, ela fez uma pausa respirando fundo. Hoje ela acordou me chamando de Vitória, que era o nome da minha avó. Mas está tranquila. Minha vizinha Dona Célia está com ela. Deve ser difícil, comentou Miguel, sentindo a fragilidade daquela situação. É como uma despedida em câmera lenta, Helena respondeu com resignação serena. Cada memória que ela perde é como um pequeno adeus. Mas ainda temos momentos de lucidez, de conexão verdadeira. E sou grata por isso. Miguel pensou em sua própria mãe, falecida há 7 anos. Um câncer agressivo a havia levado em apenas 6 meses. Na época, estava tão ocupado expandindo os negócios da família que mal conseguiu estar presente em seus últimos dias. Era um dos maiores arrependimentos de sua vida. Aproveite cada momento, disse suavemente. Às vezes estamos tão ocupados com o trabalho, com ambições, que esquecemos o que realmente importa. Helena o estudou com um olhar penetrante, como se tentasse decifrar algo em suas palavras. Parece que está falando por experiência própria. Miguel desviou o olhar, sentindo-se exposto. Talvez. Todos nós cometemos erros. A conversa assumiu um tom mais leve quando o proprietário trouxe, pessoalmente, a sobremesa, pudim caseiro com calda de caramelo. Helena contou histórias engraçadas sobre seus primeiros dias como professora e Miguel compartilhou anedotas de seu trabalho administrativo, todas fabricadas, mas baseadas em situações reais de seu cotidiano empresarial. Quando terminaram, Miguel insistiu em pagar a conta apesar dos protestos de Helena. Por favor, deixe-me retribuir pela tarde maravilhosa na escola, argumentou. Ela concordou relutantemente. Tudo bem, mas o próximo é por minha conta. As palavras "o próximo" fizeram o coração de Miguel acelerar inexplicavelmente. Havia algo nesta mulher simples e autêntica que o atraía de uma forma que nunca havia experimentado antes. Ao saírem do restaurante, o céu estava claro e o clima agradável, perfeito para uma caminhada no parque próximo. Helena sugeriu que aproveitassem o dia, e Miguel concordou prontamente, mesmo sabendo que teria que manter a farsa da cadeira de rodas por mais tempo. O parque municipal estava repleto de famílias aproveitando o domingo. Crianças corriam na grama, casais de idosos caminhavam de mãos dadas, jovens praticavam esportes. Era um retrato da vida simples que Miguel observava sempre à distância, de dentro de carros blindados ou do alto de coberturas luxuosas. Gosto de vir aqui para corrigir provas às vezes, comentou Helena enquanto seguiam por uma alameda arborizada. Há algo na energia deste lugar que me ajuda a pensar melhor. Miguel a observava com crescente admiração. Havia uma serenidade em Helena, uma aceitação tranquila da vida como ela era, sem a constante busca por mais que caracterizava seu próprio mundo. Aconteceu algo incrível na escola esta semana, ela comentou, enquanto paravam à sombra de uma grande árvore. Recebemos uma doação anônima,
Computadores novos, livros, até mesmo dinheiro para a reforma do auditório. Ninguém sabe quem foi o benfeitor. Miguel sentiu o rosto esquentar, mas manteve a expressão neutra. Isso é maravilhoso. Talvez alguém que visitou a escola e viu o potencial das crianças. Helena sorriu. Talvez. A diretora Margarida está tentando descobrir quem foi para agradecer adequadamente, mas até agora nada. Foi através de alguma fundação com um nome genérico. O importante é que as crianças serão beneficiadas, não é? Miguel desviou o assunto, tentando esconder seu envolvimento. Sem dúvida. Yasmin, a menina do poema sobre a verdade, estava tão feliz quando soube que teríamos livros novos que chorou. Disse que agora não precisaria mais mudar de escola. Helena balançou a cabeça emocionada. São momentos assim que me fazem acreditar que vale a pena continuar lutando. Continuaram o passeio conversando sobre livros, filmes, música, descobrindo afinidades e diferenças de opinião. Miguel se surpreendeu rindo genuinamente das histórias de Helena, compartilhando pensamentos que raramente expressava, sentindo uma liberdade que não experimentava há anos. Quando chegaram a um pequeno lago no centro do parque, Helena apontou para um banco vazio. Podemos descansar um pouco? Miguel concordou, posicionando a cadeira de rodas ao lado do banco onde ela se sentou. Por um momento, ficaram em silêncio confortável, observando os patos que nadavam tranquilamente na água. Miguel, Helena começou, com uma seriedade repentina na voz. Posso te fazer uma pergunta, pessoal? Ele sentiu um aperto no peito, temendo que ela tivesse descoberto sua farsa. Claro, sua deficiência foi realmente causada por um acidente? Miguel hesitou, dividido entre continuar a mentira ou revelar parte da verdade. Optou pelo caminho intermediário. Por que a pergunta? Helena desviou o olhar para o lago. Não sei bem. Às vezes tenho a impressão de que há algo que você não está me contando. A maneira como você se move, como manipula a cadeira, parece mais recente do que você deixa transparecer. O coração de Miguel acelerou. Helena era mais observadora do que havia antecipado. É complicado, respondeu finalmente, sentindo o peso de cada palavra. Mas sim, foi um acidente. Mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Helena assentiu, sem pressionar mais. Todos temos nossos segredos, nossas histórias inacabadas. Quando estiver pronto para compartilhar mais, estarei aqui para ouvir. Simplicidade da resposta o desarmou completamente. Não havia julgamento, apenas aceitação, algo que Miguel raramente encontrava em seu círculo social, onde cada fraqueza era potencialmente explorada, cada vulnerabilidade analisada como oportunidade de negócio. Ficaram mais algum tempo no parque, a conversa voltando gradualmente a temas mais leves. Quando o sol começou a se pôr, Helena olhou para o relógio com relutância. Preciso ir. Dona Célia só pode ficar com minha mãe até às 6. Miguel assentiu, sentindo uma pontada de desapontamento pelo fim do encontro. Posso chamar um táxi para você. Não é necessário, moro a poucas quadras daqui. A caminhada me fará bem. Ela hesitou por um momento. Foi uma tarde maravilhosa, Miguel. Obrigada. Eu que agradeço, respondeu sinceramente. Podemos nos ver novamente? Helena sorriu. Gostaria muito. Tenho alguns compromissos esta semana com reuniões na escola, mas estou livre na sexta à noite. Poderíamos assistir a um filme no cinema do shopping. Nada muito sofisticado, mas estão exibindo clássicos restaurados. Seria perfeito, Miguel respondeu, mais animado do que gostaria de demonstrar. Eles se despediram com um abraço rápido, mas carregado de uma intimidade crescente. Miguel observou Helena se afastar pelo caminho arborizado, sentindo uma mistura confusa de emoções. Felicidade pelo tempo compartilhado, culpa pela mentira mantida e um crescente terror diante da inevitável revelação que teria que fazer, em algum momento. Quando ela desapareceu de vista, pegou o telefone e ligou para Rogério. Pode vir me buscar. Estou no portão leste do Parque Municipal. Enquanto aguardava, refletiu sobre os últimos encontros com Helena. Estava cada vez mais difícil manter a farsa, não apenas pela mentira em si, mas porque sentia que, ao enganá-la, estava perdendo a chance de uma conexão genuína,
algo que há anos não experimentava. Em sua cobertura luxuosa naquela noite, sentado em seu escritório particular com vista para a cidade, Miguel revisava contratos milionários, enquanto seu pensamento insistia em voltar a uma professora de escola pública que ganhava provavelmente 1/20 do que ele pagava anualmente apenas em impostos. Seu telefone tocou. O número particular, usado apenas por sua irmã e pelos principais executivos do grupo. Miguel Castelo atendeu automaticamente. Miguel, é Luciana. A voz da irmã soava cansada, apesar da diferença de fuso horário entre Brasil e Londres. Precisamos conversar sobre a aquisição da rede hoteleira. Os ingleses estão hesitantes com as cláusulas de governança. Já revisamos isso na semana passada, Luciana. O que mudou? A conversa seguiu técnica e fria, como eram todas as interações com sua irmã nos últimos anos. Desde a morte dos pais, ambos haviam se dedicado quase exclusivamente aos negócios, transformando a já poderosa Castelo Empreendimentos em um conglomerado internacional. No processo, o pouco de relacionamento familiar que tinham se deteriorara quase completamente. Ao desligar, Miguel se viu contemplando uma fotografia antiga sobre a mesa. Ele aos 10 anos, Luciana aos 8, os pais sorridentes ao fundo. Uma imagem de uma família que na superfície parecia perfeita, mas que sempre fora marcada por ausências, cobranças, expectativas esmagadoras. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era Helena, agradecendo novamente pelo dia agradável e confirmando o cinema na sexta-feira. A simplicidade daquela mensagem, sem jogos, sem segundas intenções, o fez sorrir involuntariamente. Miguel se viu diante de um dilema crescente. Cada encontro com Helena o fazia querer revelar a verdade, mostrar quem realmente era. Mas o medo da rejeição, não por ser deficiente, mas por ser quem realmente era, o paralisava. E, quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava confessar a farsa. "Em que jogo perigoso você se meteu desta vez, Miguel?" murmurou para si mesmo, olhando para a cidade iluminada abaixo, tão distante quanto seu verdadeiro eu parecia estar, de sua própria vida. A reunião na sede da Castelo Empreendimentos já durava 3 horas. Ao redor da imponente mesa de mogno, executivos de alto escalão apresentavam relatórios, projeções e estratégias para a aquisição de uma rede de hospitais privados. Miguel, sentado à cabeceira, ouvia atentamente cada palavra, fazendo anotações ocasionais em seu tablet. E com isso, Sr. Castelo, projetamos um retorno sobre o investimento em aproximadamente 4 anos, com margem de erro de 8%. O CFO, Maurício Almeida, concluiu sua apresentação com um sorriso confiante. A aquisição da rede saúde integrada representará um acréscimo de 22% no faturamento anual do grupo. Miguel observou os rostos ansiosos ao seu redor. 12 homens e 3 mulheres, todos impecavelmente vestidos, aguardando sua decisão. Um império de 30 bilhões de reais dependendo de seu veredicto. Os hospitais da rede atendem predominantemente qual classe social? Perguntou abruptamente. A pergunta pegou todos de surpresa. Normalmente, suas preocupações giravam em torno de lucratividade, escalabilidade e posicionamento de mercado. Classes A e B, senhor, respondeu Maurício, consultando rapidamente suas anotações. Há aproximadamente 85% dos pacientes possuem planos de saúde premium ou pagam diretamente pelos serviços. Miguel assentiu, pensativo. E os hospitais em regiões menos privilegiadas, em particular no setor leste da cidade? Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Foi Luciana, sentada à sua direita, quem finalmente respondeu. A rede não possui unidades no setor leste, Miguel. O plano é inicialmente consolidar a presença nos bairros nobres e talvez no futuro considerar expansão para outras áreas. Miguel contemplou a informação por alguns instantes. O setor leste, onde ficava a escola de Helena, onde ela morava, onde sua vida simples se desenvolvia. Quero uma reavaliação completa do plano de negócios,
anunciou finalmente, com inclusão obrigatória de pelo menos 2 unidades hospitalares no setor leste, sendo uma delas um centro pediátrico completo. Refaçam as projeções considerando atendimento parcialmente subsidiado para a população de baixa renda. Os executivos trocaram olhares confusos. Luciana franziu o senho, claramente desconfortável com a mudança de direcionamento. Miguel, isso alterará completamente o modelo financeiro, argumentou ela. O retorno seria postergado por pelo menos 2 anos, sem contar a redução significativa na margem de lucro. Estou ciente, respondeu calmamente. Não estou pedindo opinião. Estou dando uma diretriz. Se a Castelo Empreendimentos vai entrar no setor de saúde, não será exclusivamente para atender quem já tem acesso a tudo. A reunião terminou pouco depois, com executivos visivelmente desconfortáveis recolhendo seus materiais. Apenas Luciana permaneceu na sala, esperando que todos saíssem para confrontar o irmão. O que foi isso? Perguntou ela assim que a porta se fechou. Desde quando nos tornamos uma instituição de caridade? Miguel suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não é caridade, Luciana. É responsabilidade social. É pensar além do próximo relatório trimestral. Isso tem a ver com seus misteriosos desaparecimentos nos fins de semana? A voz dela continha uma mistura de irritação e preocupação, genuína. Rogério me contou que tem te deixado em lugares aleatórios da cidade, com ordens expressas para não esperar por você. Miguel sentiu uma pontada de irritação. Agora você monitora meus movimentos? Contratou meu motorista como espião? Não seja ridículo. Rogério me procurou preocupado, achando que você poderia estar com problemas. E não mude de assunto. O que está acontecendo com você, Miguel? Ele considerou contar a verdade sobre Helena, sobre os encontros, sobre como estar com alguém que o via como uma pessoa comum, não como Miguel Castelo e o bilionário. Estava mudando sua perspectiva, mas as palavras não vieram. Estou apenas reavaliando prioridades, Luciana, não passa disso. Ela o estudou com olhos céticos, tão parecidos com os de sua falecida mãe. Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Apesar de nossas divergências, somos família. A palavra família ecoou de forma estranha. O que exatamente significava para eles? Reuniões anuais obrigatórias no Natal? Encontros formais em sala de diretoria? A dinastia Castelo havia trocado laços afetivos por laços comerciais há tanto tempo que Miguel mal lembrava a última vez que tivera uma conversa genuinamente pessoal com a irmã. Sei disso, respondeu finalmente. E agradeço sua preocupação, mas estou bem realmente. Luciana assentiu sem parecer convencida. Só tenha cuidado, Miguel, você controla um império. Pessoas dependem de suas decisões. Não pode se dar ao luxo de distrações sentimentais. Quando ela saiu, Miguel permaneceu imóvel, contemplando as palavras da irmã. Distrações sentimentais. Era assim que sua família sempre encarou relacionamentos pessoais, como desvios inconvenientes do verdadeiro propósito: acumular poder e riqueza. Pegou o celular, verificando as mensagens. Helena havia enviado uma foto do cartaz do cinema com os filmes da mostra de clássicos, perguntando qual ele preferia ver na sexta-feira. Um gesto simples, cotidiano, o tipo de interação que pessoas normais tinham todos os dias. Sorriu, respondendo que confiava em sua escolha. Então, guardou o aparelho e voltou à sua mesa, onde uma pilha de relatórios aguardava sua atenção. O contraste entre os dois mundos que habitava nunca havia sido tão gritante. O cinema do shopping era modesto comparado às salas VIP que Miguel costumava frequentar. Poltronas simples, pipoca sem opções gourmet, refrigerante em copos de papel. E ainda assim, sentado ao lado de Helena, sentia uma satisfação que raramente experimentava em ambientes luxuosos. Casablanca é meu filme favorito, comentou ela, enquanto as luzes diminuíam. Eu espero que goste. Miguel sorriu. Na verdade, nunca assisti. Sempre ouvi falar, claro, mas... Helena o olhou com surpresa genuína. Sério? Um clássico absoluto, e você nunca viu? Bem, estou honrada em apresentá-lo a você.
O filme começou, e Miguel se viu rapidamente absorvido pela história de Rick e Ilsa. A simplicidade técnica, compensada por atuações magnéticas, diálogos afiados e uma história de amor impossível. Ocasionalmente olhava para o perfil de Helena na penumbra, observando suas reações às cenas. O sorriso nos momentos de humor, os olhos marejados nos momentos de emoção. Em determinada cena, sem pensar, Miguel estendeu a mão e tocou a dela. Helena entrelaçou seus dedos nos dele com naturalidade, como se fosse um gesto ensaiado por anos. Permaneceram assim pelo restante do filme, conectados por aquele simples toque. Quando as luzes se acenderam, Helena tinha lágrimas nos olhos. Não importa quantas vezes eu assista, sempre me emociono no final. É realmente extraordinário, concordou Miguel, genuinamente impressionado. A escolha de Rick, sacrificar sua felicidade pessoal pelo bem maior. Exatamente, Helena se animou. É sobre fazer a coisa certa, mesmo quando custa tudo o que você mais deseja. Saíram da sala, ainda conversando animadamente sobre o filme. No saguão do cinema, Miguel sugeriu: podemos tomar algo? Há um café aqui no shopping que parece agradável. Helena concordou, e logo estavam sentados em uma mesa discreta, ela com um chá de hortelã, ele com um expresso. A conversa fluiu naturalmente para outros filmes, livros, passando por música e eventualmente chegando a tópicos mais pessoais. Então, você nunca quis fazer algo diferente? Perguntou Helena. Além do trabalho administrativo, quero dizer. A pergunta pegou Miguel desprevenido. Em sua narrativa fictícia, era apenas um funcionário de médio escalão em uma empresa qualquer. Na verdade, sempre tive interesse por projetos sociais, respondeu, aproximando-se um pouco da verdade. Acho que empresas têm uma responsabilidade que vai além do lucro. Helena sorriu. Isso é raro hoje em dia. A maioria das corporações parece preocupada apenas com números no final do trimestre. Como a Castelo Empreendimentos, por exemplo. Provocou Miguel, curioso para ouvir a opinião dela sobre seu próprio império. Bem, essa é uma das maiores, não é? Nunca entendi como uma única família pode acumular tanta riqueza enquanto há tanta necessidade ao redor. Helena fez uma pausa, parecendo reconsiderar. Desculpe, isso sou mais crítico do que eu pretendia. Na verdade, li recentemente que eles estão planejando construir hospitais em áreas menos privilegiadas. Se for verdade, é um passo na direção certa. Miguel sentiu uma estranha satisfação ao ouvir que as notícias sobre sua recente mudança de direcionamento já haviam chegado até ela. Parece que você não é muito fã dos ultra-ricos. Helena riu suavemente. Não é questão de não gostar deles pessoalmente. Apenas acho que existe um desequilíbrio fundamental quando alguns têm tanto e outros tão pouco. Mas enfim, ela tocou de leve sua mão sobre a mesa. Não vamos desperdiçar nossa noite falando de bilionários, certo? A ironia da situação não escapou a Miguel. Quão diferente seria este momento se ela soubesse quem ele realmente era. O pensamento o incomodou profundamente. Helena começou hesitante. E se eu não fosse exatamente quem você pensa que sou? Ela inclinou a cabeça, curiosa. Como assim? Miguel sentiu o coração acelerar. Era o momento de revelar tudo. Aqui, em um café de shopping center, pesou as consequências rapidamente. Quero dizer, e se minha vida fosse mais complicada do que parece? Helena o observou com atenção, seus olhos perceptivos parecendo enxergar além das palavras. Miguel, todos nós temos complicações, partes de nós que não mostramos imediatamente. Se há algo específico que você quer me contar, estou aqui para ouvir. Mas não se sinta pressionado a revelar nada que não esteja pronto para compartilhar. Sua resposta equilibrada, sem julgamentos antecipados, apenas reforçou o quanto Miguel estava se apaixonando por ela e o quanto temia perder o que estavam construindo. Obrigado por isso, disse finalmente. Prometo que um dia explicarei. Tudo. Só preciso se encontrar o momento certo. Ela assentiu sem pressionar mais. Mudaram para assuntos mais leves e logo estavam rindo novamente. Quando o shopping começou a fechar, Miguel ofereceu-se para acompanhá-la até em casa. Hoje vim de carro, explicou ela.
Posso te dar uma carona até seu apartamento. Miguel hesitou. Seu endereço fictício ficava em um bairro de classe média, muito distante da cobertura luxuosa onde realmente vivia. Mas recusar sem um bom motivo pareceria estranho. Seria ótimo, respondeu, resignado a prolongar a mentira por mais uma noite. O carro de Helena era um modelo compacto com Peluí. Menos 10 anos de uso, bem conservado, mas com evidentes sinais de idade, estofamento desgastado, alguns arranhões na pintura. Miguel dobrou a cadeira de rodas, guardando-a no porta-malas com a ajuda dela, sentindo-se cada vez mais desconfortável com a farsa. Durante o trajeto, Helena contou histórias sobre o bairro onde crescera, sobre sua mãe antes da doença, sobre seus sonhos de juventude. Miguel a ouvia com fascínio genuíno, imaginando como teria sido crescer em um ambiente onde relacionamentos importavam mais que aquisições, onde o valor das pessoas não era medido em cifras. Quando chegaram ao endereço que Miguel havia fornecido, um edifício residencial de classe média, Helena estacionou e se virou para ele. Foi uma noite maravilhosa, disse ela, com um sorriso suave. Realmente foi, concordou Miguel, sentindo um misto de alegria pelo tempo compartilhado e culpa pela mentira sustentada. Houve um momento de silêncio carregado de expectativa. Então, com naturalidade, Helena se inclinou e o beijou. Um beijo breve, delicado, mas carregado de promessa. Quando se afastou, seus olhos brilhavam. Até a próxima, Miguel. Ele saiu do carro, pegou a cadeira de rodas e acenou enquanto ela partia. Assim que o veículo virou a esquina, pegou o telefone e chamou Rogério. Pode vir me buscar. Estou na Rua das Acácias, número 278. Enquanto esperava, Miguel contemplava a crescente complicação em que se metera. Estava apaixonado. Não havia outra palavra para descrever o que sentia. E cada dia tornava mais difícil revelar a verdade sem destruir tudo o que estavam construindo. De volta à sua cobertura, encontrou Luciana sentada na sala de estar, com uma expressão grave. — O que faz aqui tão tarde? Perguntou surpreso com a presença da irmã. — Precisamos conversar, respondeu ela, levantando-se, sobre seus passeios misteriosos, sobre sua mudança de comportamento e, principalmente, ela fez uma pausa dramática, sobre Helena Silveira, professora da Escola Municipal Paulo Freire. Miguel sentiu o sangue gelar nas veias. — Como você... Por favor, Miguel, você realmente achou que poderia levar uma vida dupla sem que eu descobrisse? A questão é, o que você pretende com essa farsa absurda? E mais importante, seus olhos endureceram. Você tem ideia do risco que está correndo? Do risco que está impondo a toda a família Castelo? Pela primeira vez em muito tempo, Miguel se viu sem respostas. A máscara que havia criado para encontrar algo genuíno ameaçava ruir, expondo não apenas a mentira contada a Helena, mas a verdade sobre si mesmo que estava apenas começando a compreender. Então você me investigou. Miguel abandonou a cadeira de rodas no canto da sala e caminhou até o bar, servindo-se de um uísque puro. Contratou alguém para me seguir? Ou apenas subornou o Rogério para obter mais detalhes? Luciana observou o irmão com uma mistura de irritação e preocupação. Não seja melodramático. Rogério apenas mencionou seus estranhos passeios. O resto foi simples dedução e alguns recursos da empresa. Não é difícil descobrir quem você está vendo quando frequenta lugares públicos. E qual é exatamente o crime que cometi? Conhecer alguém fora do nosso círculo social? Ter interesse em uma mulher que não aparece nas colunas sociais? Miguel tomou um gole da bebida, sentindo o líquido âmbar queimar sua garganta. O crime é a mentira, Miguel. A farsa ridícula. Luciana apontou para a cadeira de rodas abandonada. Fingir ser deficiente? Inventar uma identidade falsa? Em que universo isso parece uma boa ideia? Miguel caminhou até a ampla janela, contemplando a cidade iluminada abaixo. Do alto de sua cobertura, o resto do mundo parecia minúsculo, distante. Exatamente como ele se sentira por toda a vida, você não entenderia, murmurou. Tente me explicar, desafiou Luciana, sua voz suavizando ligeiramente.
porque, sinceramente, não consigo compreender por que meu irmão, um dos homens mais poderosos do país, precisa fingir ser outra pessoa para se relacionar com uma professora de escola pública. Miguel virou-se para encará-la. Já pensou como é ser Miguel Castelo? Como é nunca saber se as pessoas estão com você pelo que você é ou pelo que você tem? Como é viver cercado por pessoas que concordam com tudo que você diz porque tem medo de perder seu favor? Por favor, Luciana revirou os olhos. Poupe-me do drama do bilionário solitário. Todos temos nossos fardos. E qual é o seu, Luciana? A pressão de gastar toda a sua fortuna? A dificuldade de escolher entre Paris e Milão para o próximo fim de semana? As palavras atingiram Luciana como um tapa. Sua expressão endureceu. Você realmente não tem ideia, não é? Não faz ideia do que significa ser mulher neste mundo que herdamos, do escrutínio constante, das dúvidas sobre minha competência, das portas que se fecham mesmo com todo o dinheiro que temos. Ela respirou fundo, recuperando a compostura. Mas não estamos falando de mim. Estamos falando da sua mentira elaborada. O que você acha que vai acontecer quando ela descobrir? E ela vai descobrir, Miguel. Verdade sempre vem à tona. A pergunta pairou no ar, pesada e inevitável. Miguel voltou a olhar para a cidade, como se pudesse encontrar a resposta na paisagem urbana. Eu vou contar a ela, afirmou finalmente. Estou apenas esperando o momento certo. E quando seria esse momento mágico? Depois que ela estiver completamente apaixonada? Depois que você a convencer de quão diferente você é dos outros, ricaços? Ou depois que os tabloides descobrirem e publicarem tudo, humilhando-a publicamente? Miguel sentiu uma onda de raiva. Acha que não pensei nisso? Que não me preocupo com como isso afetará a Helena? É exatamente por me importar com ela que estou hesitando. Se você realmente se importasse, nunca teria iniciado essa farsa, Luciana rebateu implacável. Teria sido honesto desde o início. Para quê? Para ela me julgar antes mesmo de me conhecer? Para me reduzir a um estereótipo? A uma manchete de revista? Miguel balançou a cabeça. Por algumas semanas da minha vida, quis ser apenas uma pessoa. Não um sobrenome, não uma conta bancária. Apenas eu. Luciana o observou silenciosamente por alguns instantes, sua expressão suavizando. É mais do que uma aventura, não é? Você realmente está apaixonado por essa mulher. Não era uma pergunta, mas Miguel assentiu mesmo assim. Ela me vê, Luciana. Não o que tenho, não o que posso oferecer. Apenas me vê. Sua irmã suspirou, aproximando-se para servir-se de uma dose da mesma bebida. E o que exatamente você está vendo no futuro? Vai continuar com essa dupla identidade indefinidamente? Vai apresentá-la à família como sua namorada, que acredita que você é um funcionário administrativo de classe média? Ou vai eventualmente revelar tudo e esperar que ela compreenda e perdoe sua mentira? Cada pergunta era como uma adaga, expondo as contradições e impossibilidades da situação que Miguel havia criado. Não sei, admitiu finalmente, a vulnerabilidade em sua voz surpreendendo até a ele mesmo. Só sei que com ela me sinto real. Pela primeira vez em muito tempo. Luciana tomou um longo gole de sua bebida, considerando as palavras do irmão. Você sabe que não posso aprovar isso. É imprudente, arriscado e potencialmente destrutivo para você, para ela e para nossa empresa. Não estou pedindo sua aprovação. Não, está apenas ignorando décadas de cuidadoso posicionamento familiar e empresarial para viver uma fantasia romântica. Luciana suspirou profundamente. Mas também sei que não posso impedi-lo. Apenas prometa que será cuidadoso e que não deixará isso afetar a empresa. Miguel sentiu uma súbita onda de afeto pela irmã. Apesar de suas diferenças, ela ainda se preocupava genuinamente com seu bem-estar. Prometo, respondeu suavemente. E obrigado, por não me julgar ainda mais duramente. Luciana terminou sua bebida e colocou o copo sobre a mesa. Não agradeça ainda. Se essa história explodir na mídia e afetar nossas ações, você desejará que eu tivesse sido apenas mais dura com você. Ela caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. E Miguel, conte a verdade para ela. Logo,
porque se você não contar, alguém certamente o fará. Fei não será gentil. Com essas palavras, deixou o apartamento, deixando Miguel sozinho com seus pensamentos conflitantes e a crescente certeza de que sua mentira havia se tornado uma bomba relógio. O pequeno café, no centro histórico da cidade, era o tipo de lugar que Miguel jamais teria frequentado em sua vida normal. Paredes de tijolos expostos, mesas de madeira rústica, baristas com tatuagens e piercings. Mas sentado ali, esperando por Helena em uma tarde de quarta-feira, sentiu-se estranhamente em casa. Haviam combinado de se encontrar durante o intervalo das aulas dela. Apenas meia hora para um café rápido. Era pouco tempo, mas Miguel começava a valorizar cada minuto em sua companhia. Helena chegou alguns minutos atrasada, apressada e ligeiramente ofegante. Desculpe, a reunião com a coordenação se estendeu. Sem problemas, sorriu Miguel, empurrando para ela uma xícara fumegante. Pedi seu favorito. Cappuccino com canela extra sem açúcar. Helena pareceu genuinamente tocada pelo gesto. Você lembrou. Lembro de tudo sobre você, respondeu, surpreso com a própria sinceridade. Ela sorriu, tomando um gole da bebida. Como foi seu dia? Miguel hesitou. Seu dia real havia começado com uma videoconferência com investidores chineses, seguida de uma reunião tensa sobre a aquisição dos hospitais e depois um almoço com o prefeito da cidade para discutir incentivos fiscais. Nada disso combinava com sua identidade fictícia. O de sempre. Muitas planilhas, algumas reuniões entediantes. E o seu? Intenso. Estamos preparando a feira de ciências semestral. Os alunos estão empolgadíssimos com os novos recursos. Seus olhos brilharam. Sabe aquela doação anônima que mencionei? Transformou completamente nossas possibilidades. Yasmin está desenvolvendo um projeto sobre energia solar que nunca seria possível sem os novos equipamentos. Miguel sentiu uma onda de satisfação genuína. Isso é maravilhoso. Deve ser gratificante ver o impacto direto no desenvolvimento dos alunos. É a melhor parte do trabalho, concordou Helena. Ver uma criança descobrir algo novo, expandir seus horizontes, não há sensação melhor. Ela fez uma pausa, estudando-o com curiosidade. Você gosta do seu trabalho, Miguel? Quero dizer, realmente gosta? A pergunta o pegou desprevenido. Gostava de ser CEO da Castelo Empreendimentos? De controlar um império financeiro? De tomar decisões que afetavam milhares de vidas? É complicado, respondeu honestamente. Há aspectos que me satisfazem intelectualmente. Resolver problemas. Complexos ver estratégias darem certo. Mas falta algo. O quê? Miguel refletiu. Propósito, talvez. Sentido real. Como o que você encontra ensinando. Helena assentiu compreensivamente. Sabe, nunca é tarde para mudar. Para encontrar algo que realmente ressoe com quem você é. Você mudaria? Perguntou genuinamente curioso. Se pudesse fazer qualquer coisa, independente de limitações financeiras ou práticas. Honestamente, não. Ela sorriu. Continuaria ensinando. Talvez em condições diferentes. Mais recursos, menos burocracia, mas a essência seria a mesma. Descobri minha vocação. Miguel sentiu uma pontada. De inveja, Helena tinha algo que todo o seu dinheiro não conseguira comprar. Clareza de propósito, satisfação genuína no trabalho diário. Tenho pensado muito ultimamente, confessou. Sobre mudanças, sobre o que realmente importa. Por causa do acidente? Perguntou Helena suavemente, referindo-se à história fictícia que ele havia contado sobre sua suposta deficiência. Miguel sentiu o peso da mentira, mas respondeu. Parcialmente. Experiências como essa fazem você reavaliar prioridades. Helena checou o relógio e suspirou. Preciso voltar em 10 minutos. As aulas de história do 7º ano não esperam por ninguém. Ela hesitou, então continuou. Miguel, estou organizando um pequeno jantar no sábado. Apenas alguns amigos próximos. Nada formal. Gostaria que você viesse. O convite o surpreendeu. Era um passo além dos encontros isolados que vinham tendo. Era entrar no círculo social dela.
conhecer pessoas que faziam parte de sua vida. Ficaria honrado, respondeu, sentindo simultaneamente entusiasmo e apreensão. Posso levar algo? Apenas você mesmo. Ela sorriu, estendendo a mão para tocar a dele sobre a mesa. Meus amigos são pessoas simples como eu. Nada de formalidades ou pretensões. A ironia não escapou a Miguel. Pessoas simples conhecendo o homem por trás de um dos maiores impérios empresariais do país, sem fazer ideia de quem ele realmente era. Estarei lá, confirmou, entrelaçando seus dedos nos dela. Quando Helena partiu alguns minutos depois, Miguel permaneceu no café, observando a movimentação na rua através da janela. Pessoas comuns vivendo vidas comuns, algo que sempre observara à distância, como um antropólogo estudando uma cultura estrangeira. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Luciana. Reunião emergencial com os japoneses. Precisamos de você na empresa em 30 minutos. A realidade chamando. Miguel pagou a conta e saiu para a rua ensolarada, onde Rogério o aguardava discretamente a uma quadra de distância. Enquanto caminhava, sentiu-se dividido entre dois mundos, o que construíra por anos e o que descobrira recentemente. Ambos reais, ambos parte dele, mas aparentemente impossíveis de conciliar. O apartamento de Helena era exatamente como Miguel imaginava. Acolhedor, modesto e repleto de personalidade. Estantes abarrotadas de livros, plantas em vasos coloridos, fotografias emolduradas nas paredes. Uma casa que havia sido vivida, não apenas decorada. Sentado em uma cadeira de rodas emprestada de um amigo, a sua própria estaria reconhecidamente limpa demais para alguém supostamente dependente dela. Miguel observava o pequeno grupo reunido na sala. Além de Helena, havia mais 5 pessoas. Um casal de professores da mesma escola, uma enfermeira amiga de infância, um músico local que dava aulas voluntárias para crianças carentes e Dona Célia, a vizinha que cuidava ocasionalmente da mãe de Helena. A mãe dela estava presente também, sentada quietamente em uma poltrona no canto, ocasionalmente participando da conversa com comentários desconexos que todos gentilmente incorporavam ao diálogo. Miguel notou a paciência e o carinho com que Helena tratava a mãe, nunca a corrigindo diretamente, sempre encontrando formas de honrar sua participação, mesmo quando confusa. A comida era simples e deliciosa. Uma lasanha caseira, salada, fresca, pão artesanal feito por Dona Célia. O vinho era modesto, servido em copos comuns, não em taças de cristal. A conversa fluía naturalmente, sem a afetação ou as agendas ocultas que caracterizavam os eventos sociais que Miguel normalmente frequentava. Falavam sobre a escola, sobre política local, sobre livros recém-lidos e filmes assistidos. Quando o assunto inevitavelmente chegou a ele, Miguel navegou cuidadosamente entre verdades e meias-verdades, mantendo sua história fictícia consistente. "E como vocês se conheceram?" perguntou Clara, a enfermeira, com genuíno interesse. Helena sorriu olhando para Miguel com carinho. Ele apareceu na escola para uma palestra sobre acessibilidade. No final, descambamos para uma discussão sobre Machado de Assis. Miguel sentiu uma onda de afeto ao lembrar daquele primeiro encontro. A única parte verdadeira de toda a sua história fabricada. "Foi a melhor palestra que já dei", comentou, provocando risos. "Principalmente porque terminei sendo educado por uma professora apaixonada que corrigiu minhas interpretações sobre Dom Casmurro." "Helena sempre teve essa habilidade", comentou Dona Célia com um sorriso maternal. "Desde menina defendia suas ideias com unhas e dentes. O falecido pai dela sempre dizia que deveria ter sido advogada. Ele não entendia que eu podia argumentar e ensinar ao mesmo tempo", respondeu Helena com um sorriso nostálgico. A conversa continuou, e Miguel se viu gradualmente relaxando, esquecendo momentaneamente a farsa que sustentava. Havia uma autenticidade naquele círculo de amigos que o atraía profundamente. Pessoas que se conheciam há anos, que compartilhavam histórias e memórias, que se apoiavam mutuamente, sem esperar nada em troca. Em determinado momento, a mãe de Helena levantou-se subitamente, parecendo agitada. "Preciso ir para casa, José está me esperando."
Helena explicou discretamente a Miguel que José era o pai dela, falecido há mais de uma década. Com infinita paciência, aproximou-se da mãe. Mamãe, estamos em casa. José está viajando, lembra? Ele volta amanhã. A senhora pareceu confusa, mas aceitou a explicação. Helena sugeriu que ela descansasse um pouco no quarto e Dona Célia gentilmente se ofereceu para acompanhá-la. Quando retornou à sala, Helena parecia ligeiramente cansada, mas seu sorriso permanecia sereno. Desculpem a interrupção. Não, precisa se desculpar, respondeu Miguel tomando sua mão. Você é incrível com ela. O comentário pareceu tocar Helena profundamente. Faço o melhor que posso. Alguns dias são mais difíceis que outros. A noite prosseguiu, com mais conversas, risos e, eventualmente, música, quando Mateus, o professor de música, pegou um violão e começou a tocar canções populares que todos conheciam. Observando Helena cantar junto com seus amigos, seu rosto iluminado pela alegria simples daquele momento, Miguel sentiu um aperto no peito. Estava apaixonado, completa e irremediavelmente apaixonado por esta mulher que vivia uma vida tão diferente da sua, mas que parecia preencher um vazio que nem mesmo sabia existir até conhecê-la. E com essa realização veio uma certeza dolorosa. Não poderia continuar com a mentira. Precisava contar a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que estavam construindo. Quando a noite chegou ao fim e os convidados começaram a se despedir, Miguel se viu sozinho com Helena na pequena cozinha, ajudando-a a organizar as últimas louças. Seus amigos são maravilhosos, comentou enquanto ela guardava os pratos limpos. Eles gostaram muito de você também, respondeu Helena, aproximando-se para um breve beijo. Especialmente Dona Célia. Ela disse que você tem bons olhos. Miguel sorriu, sentindo-se simultaneamente honrado e culpado. Helena, precisamos conversar. Há algo importante que preciso lhe contar. Ela o observou, percebendo a seriedade em sua voz. Parece sério. O que foi? Miguel respirou fundo, preparando-se para revelar tudo, sua verdadeira identidade, a mentira sobre a deficiência, suas razões para a farsa. Era o momento certo, em um ambiente íntimo, longe de olhares indiscretos. Mas antes que pudesse começar, o celular de Helena tocou. Ela olhou para a tela com preocupação. É o hospital. Minha mãe é paciente lá. Eles têm meu número para emergências. Atendeu rapidamente. Alô, sim, sou eu. O quê? Quando? Seu rosto empalideceu visivelmente. Estou indo agora mesmo. Quando desligou, seus olhos estavam marejados. É a mãe de uma aluna minha, Yasmin. Sofreu um acidente grave. A menina está sozinha no hospital, sem parentes próximos na cidade. Ela começou a pegar sua bolsa e as chaves, movimentos apressados. Preciso ir até lá. Miguel assentiu, compreendendo a urgência. Claro, posso ir com você. Helena hesitou brevemente. Tem certeza? Pode ser uma noite longa. Absoluta, você não deveria enfrentar isso sozinha. Ela sorriu agradecida, apesar da preocupação evidente. O que você queria me dizer? Miguel olhou para ela, determinada mesmo em meio à crise, priorizando o bem-estar de uma aluna acima de tudo. Sua revelação teria que esperar. Pode esperar, respondeu. Agora vamos ao hospital. Enquanto deixavam o apartamento, Miguel sentiu o peso da verdade não revelada, mas também a certeza de que estava fazendo a escolha certa naquele momento. Algumas verdades, por mais importantes que fossem, precisavam encontrar seu tempo adequado. Verdade finalmente veio à tona na cobertura de Miguel, 3 dias após o incidente no hospital, não por escolha dele, mas por um acaso cruel do destino. Helena chegou pontualmente às 7, como combinado. O segurança a conduziu pelo elevador privativo diretamente à cobertura, conforme as instruções de Miguel. Ele havia planejado cada detalhe. O jantar preparado pelo chefe particular, dispensado logo após a finalização do menu. As flores, a iluminação suave, a vista espetacular da cidade. Seria o cenário para sua confissão. Miguel, onde estamos exatamente? Helena perguntou ao entrar,
olhando maravilhada para o apartamento luxuoso que ocupava todo o último andar do edifício mais exclusivo da cidade. Ele a aguardava em pé, sem a cadeira de rodas, vestindo um terno informal que ainda assim denunciava sua verdadeira condição financeira. Minha casa, respondeu simplesmente. A verdadeira. Helena o encarou, confusão dando lugar à compreensão e finalmente à incredulidade. Você pode andar. Não era uma pergunta. Sim, e esta é minha casa. E meu nome é realmente Miguel, mas não sou um simples funcionário administrativo. Ele respirou fundo. Sou Miguel Castelo, CEO do Grupo Castelo. O silêncio que seguiu foi denso, sufocante. Helena deu alguns passos para trás, como se precisasse de distância física para processar a informação. Por quê? Sua voz saiu, quase num sussurro. Por que toda essa mentira? Miguel havia ensaiado essa conversa inúmeras vezes, mas todas as palavras cuidadosamente preparadas pareciam inadequadas agora. No início, foi um impulso. Depois da palestra, eu queria apenas alguns momentos de normalidade, sem o peso do meu nome e do meu patrimônio influenciando como as pessoas me veem. E depois, semanas de mentiras elaboradas, a farsa da cadeira de rodas. A voz de Helena tremia com indignação contida. Cada vez ficava mais difícil contar a verdade. Quanto mais te conhecia, mais eu temia te perder quando descobrisse quem eu realmente sou. Helena caminhou até a janela contemplando a vista panorâmica da cidade, uma perspectiva que deixava evidente a distância entre seus mundos. A doação para a escola. Virou-se subitamente. Foi você, não foi? Todo aquele dinheiro, os equipamentos. Miguel assentiu. Sim, queria fazer algo significativo, algo que importasse para você. Então, além de me enganar, tentou me comprar? Comprar minha escola, meus alunos? Não, não foi assim. Miguel aproximou-se, mas Helena recuou. Foi genuíno, queria ajudar. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diga agora? Helena balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Cada momento que compartilhamos foi baseado em uma mentira. Cada conversa, cada confidência. Meus sentimentos por você sempre foram verdadeiros. Miguel insistiu desesperado. É a única coisa autêntica na minha vida há muito tempo. Nem mesmo sei quem você é. Sou exatamente a pessoa que conheceu. Apenas com uma conta bancária diferente e sem deficiência. Tudo que conversamos, tudo que compartilhamos, isso foi real. Helena o encarou longamente, a decepção evidente em seu olhar. Você realmente não entende, não é? Não é sobre sua fortuna ou seu status, é sobre confiança. Ela pegou sua bolsa. Preciso ir. Não me siga, por favor. Helena, espere. Podemos conversar sobre isso. Mas ela já estava no elevador, as portas se fechando entre eles. Uma metáfora perfeita para o abismo que sua mentira havia criado. Miguel ficou parado, sentindo o peso de suas escolhas. O jantar esfriava intocado, as velas derretiam lentamente, a cidade continuava sua dança, de luzes abaixo, indiferente ao drama que se desenrolava no alto do edifício. Seu telefone tocou. Era Luciana. Como foi? Perguntou sua irmã. Acabou, respondeu simplesmente. Ela se foi. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Sinto muito, Miguel, verdadeiramente. Ela tinha razão em ir embora. Construí tudo sobre uma mentira. E agora? Miguel contemplou a cidade abaixo, sentindo-se mais sozinho do que nunca no topo de seu império de vidro e aço. Agora? Acho que finalmente entendi o custo real da verdade e da mentira. Fim da história. A história de Miguel e Helena termina aqui neste episódio, mas como toda boa narrativa sobre verdades e mentiras, há sempre mais camadas a serem exploradas. E você já viveu alguma situação onde precisou escolher entre uma mentira confortável e uma verdade dolorosa? Para continuar navegando neste universo de histórias que exploram os dilemas contemporâneos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. A cada semana trazemos novas narrativas que, assim como Amar nos Tempos do Capitalismo,
convidam à reflexão sobre quem somos e o que realmente valorizamos. Deixe seu like se esta história tocou seu coração e compartilhe suas impressões nos comentários. Queremos saber: você acredita que Miguel ainda tem chance de reconquistar a confiança de Helena? O amor pode sobreviver a uma mentira dessa magnitude? Para aqueles que desejam mais conteúdo semelhante, preparamos uma playlist especial com histórias de encontros improváveis e conexões que desafiam expectativas sociais. Você encontra o link na descrição deste vídeo. Afinal, como Miguel descobriu a duras penas, a verdadeira riqueza não está nos arranha-céus que construímos, mas nas pontes que ousamos criar entre mundos aparentemente distantes. Nos vemos no próximo episódio.